uma falta de espaço, né? Porque a economia e a política regional não oferecem muitos espaços para serem ocupados. Falta espaço na política ou na mídia? Não, eu vou te dizer que é na política. Porque, veja, Chagas, qual quadro daqui ele fez uma carreira do legislativo municipal a um cargo executivo? Eu não... Teve um de Santos, o Beto. O Beto ele foi vereador, deputado federal e depois prefeito. A Thelma, né? Só que a Thelma foi vereadora, foi prefeita, deputada federal. Deputada estadual, prefeita e deputada federal. Então você vê como isso é pouco. Agora, isso nós estamos falando de coisas de 20 anos, desse foco né? Polarizou muito. Bipolarizado aqui. Não renovou. E não renovou. A realidade é que não renovou. Ninguém renovou. Aí você vem com um quadro novo, que é técnico, que é o prefeito Papa, que, nossa, ele é perfeito, um homem saneador, um homem que está aqui numa condição, uma surpresa na política, porque... Foi a única renovação. A única renovação. O único nome... Mas que também já tem uma história política, Sim, desde exatamente, o tradicional. Ele vem naquele quadro, mas é uma pessoa que se preparou. Exatamente. Ele fez o caminho... Do técnico para o político. E ele esperou o momento certo. Esperou o momento correto. Eu tenho que ir para um rápido intervalo. A gente vai continuar esse papo no próximo bloco. O cara que está muito bom. A gente está, inclusive, lembrando bastante. Uma história, né? É uma história. Para você ver como é importante você ter o conhecimento histórico para entender o que acontece. O Carlos Tadeu lembrou aqui muito bem a figura do Gastone Rigg, né? É para você entender muito do que acontece, do que aconteceu, do que acontece com o PTB hoje, você tem que entender e conhecer essa história. Só para acrescentar, William, o capítulo dos direitos sociais, o artigo especificamente, o artigo 7º da Constituição, deve-se muito a Gastone Rigg. Não tenha dúvida. Eu vou para um rápido intervalo, já a gente volta para falar mais um pouco da política regional aqui. Claro, depois a gente vai falar do cenário estadual, cenário federal também. Você pode participar, 3014-5281, eu volto já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, que entrevista o Carlos Tadeu, da Executiva Estadual e Nacional do PTB. Está com a gente também o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e o Fernando Chagas, nosso cientista político. Lembrando, claro, como sempre, você pode participar do painel regional pelo telefone 3014-5281, está aí na tela, 3014-5281. Carlos, pode completar. Só queria dar ênfase a uma coisa para que a gente possa... O tempo aqui acaba sendo exíguo, né? Olha que a gente tem 10 minutos a mais. A gente só para falar um pouquinho mais aí do partido, né? Desse processo de reestruturação que o presidente Campos Machado está impondo, esse princípio de modernidade, né? O PTB, a visão do presidente Campos Machado é realmente uma visão de futuro, porque cresce a passos largos no Brasil hoje o fortalecimento dos partidos, né? Então essa consolidação partidária, tá certo? O princípio partidário como ênfase de trabalho político é uma visão do nosso presidente. Então a gente está procurando, hoje os diretórios municipais, Santos, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente, tá certo? Tem trabalhado nessa linha, nessa ótica, tá certo? Seguindo essa orientação do presidente Campos Machado, dando ênfase ao fortalecimento e à união necessária que o partido tem que ter. Entendeu? Então acho que isso é realmente uma visão extraordinária e de futuro, né? Todo partido, né, Carlos, tem claro, uma liderança nacional, aquela que você vê o nome, você já vincula ao partido. Se espelha, né? E claro, nas regiões, nós citamos aqui o caso do Gastone Rigg, que é até a figura que vai fazer a articulação, isso a gente falou no bloco anterior. Agora, quando a gente fala no princípio de renovação, né, a gente tem que pensar em quem são essas figuras. Hoje na nossa região aqui, Baixada Santista, quem que o PTB se espelha, quem que o PTB está colocando aí como referência para fazer esse trabalho aqui na região? 1, 2, 3 nomes, enfim, que são capazes de fazer esse trabalho, serem as figuras principais do partido aqui na Baixada Santista. Os novos
Claro, a gente não vai traçar comparativos, mas os novos Gastones. Os novos líderes. Os novos líderes. Você sabe que uma coisa, o William, o Chagas, que conhece muito da arte da ciência política, a renovação, ela exige um pouco de coragem, sim, de determinação. O Antônio Carlos, meu amigo Fifi, eu o trato de Antônio Carlos, simpaticíssima figura, ele vem se preparando, né? Mas ele está dentro de um contexto político que ele tem um compromisso com esse contexto político. E isso pode não permitir que ele saia numa aventura, né? Isso talvez não permita que ele saia numa aventura, que ele tenha que sair em algo mais concreto, né? Já o nosso presidente do PTB do Guarujá, entendendo que, eu dizia aqui no intervalo, que a Baixada Paulista sofreu um prejuízo enorme com a saída do cenário político do Gastone Rigg, né? O Carlos, ele nos procurou, falou, olha, eu estou propenso a submeter o meu nome, a testar a força do trabalhismo na região, e eu queria, sim, colocar o meu nome na relação dos pré-candidatos a deputado, e para que a gente possa efetivamente levar a mensagem do trabalhismo do 14 para a Baixada, porque a Baixada está carente de um representante que se fortaleça, e a urna é quem diz. Um time que não bota torcida no estádio não é um time grande. Claro. Né? Então, nós precisamos saber quantos torcedores nós vamos botar no campo nessa eleição, né? Mas eu sempre digo, a gente nunca... A eleição de 2010, os caminhos dela já estão traçados. Nós começamos lá, ao final da eleição de 2006. O Campos Machado nos reuniu e falou, olha, esse é o resultado da urna, nós vamos preparar o partido para 2010. Então, o que está hoje aqui se consolidando é aquela tratativa. E o Carlos, desde aquele momento, quando ele sentiu a importância, ele esteve, olha, eu sou um soldado, eu quero participar do processo, eu quero fortalecer o partido, eu quero mostrar o valor. E isso é fundamental, né? Diz o Vinícius de Moraes que o medo de perder tira a vontade de vencer, né? E isso, na figura do Carlos, ele estará possibilitando, a convenção dirá se ele é candidato ou não. Eu tenho absoluta convicção que a convenção saberá reconhecer o significado dele para a região, para o Guarujá, a linha de pensamento, uma pessoa preparada e focada, que discute qualquer assunto com propriedade, que tem opinião formada, que tem convicção absoluta do que está falando, né? E dos seus projetos de vida, né? Agora, a política, né, Chagas, é uma coisa... o Campos Machado sempre diz que a política é como você pegar uma rosa na mão e apertar essa rosa. Ao abrir a mão, você não sabe se cala mais forte a dor proveniente do espinho ou o perfume das pétalas. Enquanto você não entender isso, você não vai poder interpretar a política. Carlos, nesse sentido de fortalecer o PTB aqui na região, a ideia é fortalecer no legislativo, vem eleições proporcionais.